Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 506. Eu sou Rafael Arinelli e hoje comigo temos aqui a jornalista amazonense, produtora de críticas para o site Cine7 e o The Film Experience. Ela também faz parte das equipes, né, do podcast lá das Biscoiteiras, que não vou dizer, mas é colega aqui, amigo nosso, podcast irmão aqui, irmã, né, no caso. Também lá no Laguinho do Joey, né, sobre Dawson's Creek. Ela faz parte do coletivo Elvira de Críticas de Cinema e da Associação Brasileira de Críticas de Cinema, a Abracine, e é votante do Globo de Ouro, a nossa querida Camila Henriques. Olá, gente. Muito feliz de estar aqui e eu não sou o Patrick Swayze. Muito bom, muito bom. Que bom que você avisou, viu, Cami? Porque os desavisados... Pra quem viu o filme, né, entendedores... Exato, já vão entender. E temos aqui conosco também, pela primeira vez no ano, né, o ilustrador, escritor, o cara que é apaixonado por terror, que já fez várias capas para livros aí, tá também na curadoria, na direção de arte lá do Cine Fenômena. Temos aqui o colunista do Cinemação, o grande Cauê Petito. Opa, fala pessoal, bom aqui estar com vocês. E como diz uma música que toca nesse filme, a gente se importa demais. Pois é. We care a lot. We care a lot, exatamente. Gente, olha só que legal, né? Estamos aqui hoje reunidos, né? Para bater um papo sobre o filme Guardiões da Galáxia Volume 3, filme que chegou aí no dia 4 de maio de 2023, filme dirigido e escrito pelo James Gunn e que marca também o adeus do James Gunn aí ao universo Marvel, né? Afinal de contas, ele tá lá indo contribuir agora para a nova fase da DC. E para além disso, né, o filme também ele invoca ali vários assuntos que vão além, né, da simples aventura e tudo mais. Vai falar sobre reconstrução, sobre perdão, sobre perfeição, tem várias coisas legais aí pra gente discutir e hoje nós vamos então debater sobre Guardiões da Galáxia Volume 3 e se você não viu o filme, já saiba desde já que vamos dar spoilers, por isso fica aqui já o aviso de antemão para que você esteja alerta. Afinal de contas, a gente vai querer falar tudo sobre o novo filme da Marvel. Vamos bater esse papo então sobre Guardiões, mas no segundo ato desse podcast. Hey! Where did you go, Squirrel? On the ground! Chegava aos cinemas no dia 4 de maio de 2023 o filme Guardiões da Galáxia Volume 3. Filme feito aí com 250 milhões de dólares e que até o momento já arrecadou aí mais de 318 milhões de dólares. O filme ele é dirigido e roteirizado pelo James Gunn. Né, James Gunn, que foi o cara que fez o primeiro Guardiões da Galáxia lá em 2014, fez o Guardiões da Galáxia Volume 2 lá em 2017 e recentemente fez também o Esquadrão Suicida, daí da DC, né? E é ele quem tá indo agora para DC para coordenar tudo lá, organizar tudo. Além do James Gunn, acho interessante a gente ressaltar aqui que nós temos o Henry Brahan como diretor de fotografia. Henry Brahan é o cara que fez também Esquadrão Suicida lá com James Gunn, também estava em Malévola, então é um cara que tem uma boa experiência aí, né, já Georgetown também, nos próprios Guardiões da Galáxia lá, os anteriores, ele também era o diretor de fotografia. Na montagem do filme, na edição ali, né, quem construiu o filme na edição foi o Greg Dauria, que é um cara que editou também, montou Velozes e Furiosos 9, Star Trek Beyond. Tem também o Fred Haskin, que é um cara que fez o Peacemaker, né, aquela série. Fez também o Esquadrão Suicida em 2021. E ele também tem uma série de filmes que ele fez com Tarantino. Então ele fez Era Uma Vez em Hollywood, Os Oito Odiados, e também trabalhou com James Gunn aí nos Guardiões passados. Ou seja, é um cara que tem bastante experiência e
tem bem o timing da edição, e eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, principalmente nas cenas de ação. Na direção de arte, que é outra coisa que chamou bastante a nossa atenção, pensando aqui no filme, né? Tem também a Samantha Ávila, que fez a direção lá de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Tem o Zachary Fanning, que fez um curta, na verdade, chamado Wrong Way Up. Tem também o Lauren Flynn, que fez Pantera Negra Wakanda Pra Sempre. O Alex Guinness, que é um cara que fez Bad Hair, é um filme aí que não é tão conhecido, mas ele já tem alguns longas na carreira. E tem a Britney Hitz, que fez Shazam, Fúria dos Deuses. No elenco, né, vamos começar aí com os principais nomes. Então a gente tem o Chris Pratt, né, que faz lá o Peter Quill. Temos a Zoe Saldana fazendo a Gamora, o Dave Bautista, né, fazendo o Drax. Temos também a Carey Gillan, que faz a Nebula. Temos a Pom Klementieff, que faz a Mantis. Temos o Will Poulter, que faz o Warlock. Temos o Sun Gunn, que é irmão do James Gunn, né, que faz o Kraglin. E aí a gente tem nas vozes o Bradley Cooper, né, fazendo a voz do Rocket, e temos também o Vin Diesel fazendo a voz do Groot. Para além desses nomes, que já são nomes ali um pouco mais conhecidos, nós temos o Shakur Aiwood, que faz o vilão, que é o High Evolutionary, né? A gente tem também a Maria Bakalova, que faz a voz da Cosmo, a Cosmo, que é a cachorrinha falante aí do filme. Temos a Linda Cardellini, que é a Layla, né, que é amiga do Rocket, e temos a participação especial do nosso querido Sylvester Stallone fazendo o Staccaro Gord, que é ali um líder, enfim, um líder vigarista, vamos dizer assim, né? Enfim, Guardiões da Galáxia Volume 3 conta a história, né, desse grupo que a gente já ama tanto, que está tentando se recuperar ali, principalmente por conta da perda da Gamora. O grupo ainda não está conseguindo se adequar muito bem, eles estão tentando refazer a vida justamente em lugar nenhum onde eles ficam, né? E o Peter Quill, ele está ali tentando refazer a vida dele de alguma forma. Porém, o passado do Rocket vem à tona quando ele é atingido pelo Warlock e se fere gravemente. Isso faz com que o grupo se reúna e precise aí lutar para ir atrás da história de vida do Rocket para que ele possa sobreviver. Tudo isso envolto, né, justamente a recuperação, a esses traumas que foram criados aí, principalmente em Vingadores Guerra Infinita, e eles precisam agora novamente unir força para tentar salvar a vida do companheiro deles que não está bem. E é isso, né? Basicamente isso é a história do filme. E uma das coisas que me chamou a atenção no filme, assim, já foi que o filme tem um certo tom de despedida, assim. Vocês sentiram isso também? Eu senti não sei se era uma coisa do próprio James Gunn, né, do fato também de ser um filme que meio que fecha a trilogia Guardiões, pelo menos dentro desse formato, né, que a gente tá vendo. Então, não sei, assim, mas tinha uma aura de despedida. Vocês sentiram isso também? Acho que sim. Como todo fim de trilogia, né, na própria Marvel, né, as trilogias, elas têm essa coisa de fechar, apesar de terem várias outras participações dos personagens, né? Eles vão continuar participando de outros filmes e a gente já sabe que vão ter outros filmes, né? Que o próprio Star-Lord vai voltar de uma forma ou de outra, né? Assim, o final da última cena pós-crédito já diz assim, né? Não se preocupem, né? O Chris Pratt vai voltar, gente. Bacana. Mas eu acho que tem muito disso, mas eu acho que também tem esse extra, assim, da gente saber que o James Gunn tá saindo da Marvel, né? Tá indo pro outro lado, né? Ele já tinha, na verdade, ido, né, fazer o Esquadrão Suicida, então eu acho que já tinha esse pezinho dele fora, até porque teve um momento que ele realmente saiu mesmo, né? Que ele chegou a ser tirado, né? Uhum. Então, acho que foi também, assim, fechar as arestas e fazer, de certa forma, um epílogo após os Vingadores, né? Porque também ali também foi um desfecho, né? Que acabou não sendo, né, para os Guardiões. Yeah. Exato. Acho que a Camila definiu perfeitamente tudo que eu também sinto em relação a essa sensação de despedida. É algo que talvez venha até mais pela saída do Gunn. Talvez, se o curso das coisas fossem diferentes, a gente teria algum novo filme, mas pelo mesmo o curso das trilogias no cinema mesmo, um caminho que é meio que não verbalizado, mas que é que as trilogias, né, que o terceiro filme é sempre a derrocada, né, o
o final dramático da história que tá contando. Por esse caminho, assim, a gente já tem uma sensação de que é uma despedida, de certa forma. Como ela disse, eu vou ficar aqui só repetindo, mas é isso, assim. Mesmo na Marvel, né? Não tem 800 filmes pela frente ainda, gente, com Guardiões, calma. Enquanto você vê outros filmes sei lá, tem Homem-Formiga 3 e tudo mais, são filmes que estão estão sempre insinuando novas continuações, ou eles servem mais como preparando o terreno para um novo grande vilão que vai surgir. Esse filme soa um pouco mais íntimo porque é a história desses personagens que a gente acompanhou e tudo mais. E eu acho que tem um pouco de uma coisa assim também, quase que como uma passagem de bastão, né, do próprio Peter Quill pro Rocket, né, porque aqui a gente tem a história do Rocket, é o coração do filme, porque afinal de contas, quando você já logo no começo machuca o personagem, e ele é um personagem que fisicamente é um personagem, um dos mais frágeis ali, né, pequenininho e tal, sempre teve aquela coisa da fofura por ser um guaxinim e tal, que eles sempre brincaram com isso, e aí vai se revelando ao longo de todo o filme essa história perturbadora, cruel e tal que aconteceu com ele, e aí a gente tem um ambiente onde a gente tem os personagens dos Vingadores todos meio deslocados assim, né, porque eles estão meio que tentando se reconstruir, se reencaixar, então tá todo mundo meio deslocado, meio, sabe, tem uma coisa ali estranha, né, dentro desse ambiente deles. Eu acho que além disso, desse ambiente que se construiu e tal, tem essa coisa da Marvel também ir percebendo que isso que o James Gunn construiu ao redor dos Guardiões é algo que meio que foi o que fez os filmes da Marvel serem o sucesso que é, né? Ainda mais se a gente pegar os últimos lançamentos, tipo Homem-Formiga e a Vespa, que foi horroroso, né, esse Quantumania. Depois o Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, que também não teve toda a aceitação que eles esperavam. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também teve seus problemas de crítica e tudo mais. Thor, Amor e Trovão também. E aí Guardiões meio que chega pra trazer de novo aquela sensação, né, de que, pô, é isso, a Marvel é isso daí, né? Sim. Falando assim, pessoalmente, eu nunca fui muito apegada à Marvel, assim, e esses filmes dos últimos anos estavam meio que justificando isso, mas eu sou, assim, acredito que vocês também, eu sou formada por esse cinemão espetáculo, né, a gente cresceu vendo esses filmes, então eu fico muito feliz quando eu vejo um filme que é assim, que é grande, que é grandioso e que ele tem momentos muito bons, que ele é bonito visualmente. É uma sensação assim que eu tenho quando eu vejo, esse ano eu revi Titanic no cinema, então assim, pra mim é o símbolo disso, mas também quando eu vi o Top Gun no passado, que pra mim foi uma surpresa total, então eu fico muito feliz, assim, por mais que, assim, eu gosto muito de filmes intimistas, enfim, esses filmes mais independentes e tal, mais de personagem, mais de conversinha, como eu gosto de dizer, assim, poder ver esse cinemão, assim, que me formou e ver que ele continua sendo feito muito bem e que as tecnologias, assim, tudo que o cinema trouxe de novo, ganhou de novo nas últimas décadas, podem ser usadas para o bem, assim, é muito bom. Então eu fiquei positivamente surpresa com esse resultado, porque realmente eu acho que o sarrafo estava muito baixo, assim, né, nos últimos anos. Exato. E é que nem o Rafa falou desses últimos lançamentos, mas particularmente Homem-Formiga Quantumania, que eles insinuam a grandiosidade contextualmente, com os próximos lançamentos que vai ter, falham na construção do mundo, no aspecto visual também. Eu não sou um purista de computação gráfica, mas às vezes quando você está colocando tanta fé da construção do seu mundo nela e você faz um mau trabalho, no cenário digitalizado tudo fica muito artificial e ao invés de tudo parecer grandioso, parece justamente o oposto, né? Parece que é o que foi gravado embaixo de um teto e não parece que eu tô num mundo cósmico e fantástico, como parece nesse Guardiões 3.
Então é isso, assim, ao mesmo tempo que ele soa grandioso, também tem por muitas... O Rafa falou da origem do Rocket, essas coisas muito intimistas, né? O filme começa justamente se adentrando nisso. O que a gente pode discutir disso mais à frente também aqui nesse podcast, mas tem muita gente que pode dizer que é de certa forma apelativo ou não, enfim... Mas é íntimo, pelo menos. Sim. E eu acho também que é curioso, porque é interessante você ver que tem um personagem que, além dessa questão íntima que você tá falando, é um personagem já familiar pra gente, né? Sim. A gente já convive com o Rocket há muito tempo. E aí conhecer a história do Rocket tornou a coisa muito mais familiar, muito mais próxima, assim. Isso que é muito maluco, né? Depois de tantos anos, a gente fala, caraca, então foi isso que aconteceu com o Rocket. É uma, tira uma carta da manga que consolida ainda mais o personagem pro público, né? Eu acho que é isso que diferencia o que poderia ser apelativo para algo que apenas soa como uma progressão lógica do desenvolvimento de um personagem que a gente acompanhou ao decorrer de vários anos e sempre foi insinuada essa... jogada em algumas frases que o personagem fala. No primeiro filme ele fala, não pedi pra ser transformado nisso. Essas frasezinhas que ele solta que deu uma insinuação de que ele pode ter tido um passado mais conturbado, e isso é consumado aqui. Eu acho que ele faz muito bem isso, inclusive, o filme. Eu acho engraçado que essa trajetória do Rocket, desde que a gente conhece ele até nos outros filmes, né, nos Vingadores e tal, a gente sempre tá vendo como ele se relaciona com os outros personagens, né? Sempre tem um parceiro lá, né? Seja o Groot e tal, Bucky e tal, enfim. Ele tá sempre junto de alguém, né? Então é interessante ver agora essa origem dele, até porque o filme poderia muito bem ter ido pro tropo lá pelo momento, assim, do Peter, mais uma vez a história do Peter Quill, e ele passar o filme todo chorando pela Gamora, enfim. Tem isso no filme, mas não é o principal, né? Tanto que não tem o grande final triunfante dos dois, a Gamora não volta a ser a quem ela era, né? Ou quem ela vai ser, no caso. Sim. E todo mundo segue meio que um curso não muito óbvio, né? Assim, muito mais interno, assim, de seguir seu próprio caminho. I miss you so much. And maybe if you open yourself up to it, there's a possibility. I don't think so, Quinn. Quill. I don't think so. Well, what I'm trying to say is... Peter, you know this is an open line, right? What? We're listening to everything you're saying. And it is painful. And you're just telling me now? We were hoping it would stop on its own. But I switched it over to private. What color button did you push? Blue! For the blue suit! Oh, no. Blue is the open line for everyone. Orange is for blue. What? Black is for orange. Yellow is for green. Green is for red. And red is for yellow. No, yellow is for yellow. Green is for red, red is for green. I don't think so. Try it then. Uma coisa me incomoda um pouco, que é o filme meio que dá aquele falso destino fatal pro personagem, justamente pelo Peter. Novamente ele faz uma coisa que ele já tinha feito em outros filmes, tudo bem, mas tipo, rouba um pouco da força geral, assim, não só da história de protagonismo do Rocket, mas de repetir um beat, assim, repetir um ponto, assim, de jornada que a gente já tinha visto antes. Acho que ele faz isso com o Peter nesse filme, quando ele quase morre e tudo mais, e a forma que ele resolve essa cena também, inclusive, justamente fazendo uma referência à pintura da criação do Adão também, tipo, tirou um pouco, não foi muito bom não, mas, verdade. Não, mas o lance da intimidade com o Rocket, até que a Camila estava falando, eu gosto que o protagonismo seja dele, e eu gosto que ele venha em momentos... Eu sei que o filme começa nele, mas só o fato de ser ele andando, ouvindo música e cantarolando essa música, que já torna isso muito particular, de um momento nosso e dele, assim. E ele começa grande, né? Assim, eu tava vendo o filme com meu noivo e depois ele comentou, assim, que o Rocket é menor que todos, né?
assim, mas ele começa assim grande, a gente tá vendo pela perspectiva dele, né, assim, como se as coisas, tudo ali fosse do tamanho dele, como se ele fosse do tamanho do Peter, né, assim, como se ele fosse do tamanho de um ser humano, né, como se tudo aquilo ali que foi construído fosse construído proporcionalmente para ele, né, então é interessante isso, assim, a questão de perspectiva, né, já mostra, assim, que o James Gunn, assim, ele tem uma visão diferente, assim, né, ele cria mesmo uma obra dele, né, do início ao fim, do primeiro filme ao terceiro. Eu acho até que esse lance da posição do Rocket é interessante, porque tem aquele momento daquela cena que ele tá no céu e que ele encontra Cosmo e tal, e aí ele abraça ela, e tem um momento que você olha o Rocket e fala, caralho, o Rocket ele é forte, né, ele tem um biotipo assim que ele é forte, só que quando ele é colocado ao lado dos outros, ele é o carinha ágil, inteligente e tal, ele não tem esse biotipo, então realmente ele mostra, assim, se tem um outro ponto de vista do Rocket. E isso que o Cauê tava falando sobre ter um certo exagero, eu acho que isso, né, Cauê, isso meio que volta ao longo do filme algumas vezes, assim. Por ter esse tom meio que de despedida, às vezes eu tive a sensação de que o James Gunn parece que ele fica forçando um pouco a gente a achar que vai ter um momento ali, tipo, de muito tenso, e aí ele corta a cena, sabe, tem um corte rápido e aí já tá tudo resolvido. Eu vou te dar um exemplo. Quando eles estão naquele mundo que eu acho maravilhoso, aquela nave orgânica eu acho maravilhoso aquele cenário, mas tem um momento ali que o Drax toma um tiro no peito. Sim. E aí ele fica meio agonizando, e aí sobe a música de tensão e tal, você fica, cara, pronto, o Drax vai morrer. Aí corta a cena, ele saindo, caminhando e pronto, sabe? É muito rápido esse aí, né? Muito rápido. Me incomoda às vezes, como eu falei, que é um acordo não verbalizado das trilogias que representam o fim de tudo, é que o filme sabe disso e ele deixa a gente saber disso, entende? Ele, às vezes, ele brinca consciente, não exatamente brinca, porque ele quer extrair uma reação emocional sincera da gente. Então ele sabe que a gente sabe que ao final de trilogia ele joga com essa possibilidade da morte e do final dramático, e às vezes isso eu acho que, eu concordo, eu acho que enfraquece o filme um pouco pra mim também. Mas uma coisa não muito relacionada, você falou dessa sequência me esqueci, Orgo, enfim, que eles estão nesse outro planeta. Eu gosto como, ainda que seja fantástico e a gente acredite naquilo, tem um pouco de plástico, assim, as fantasias e o cenário. Eu gosto do design, da direção de arte dessa sequência particularmente, porque me traz me traz não só para uma forma de se fazer cinema mais prática, mas uma forma que lembra o começo da carreira do James Gunn na Troma, que é uma produtora independente, trash, nos anos 80, de filmes B, extremamente baixo orçamento, onde esse tipo de efeito era visto. Então eu acho isso legal, mas só voltando pro que a gente estava falando mesmo, eu acho que o filme força um pouco alguns momentos, ele força por saber que ele é o final de uma trilogia. Isso me incomoda um pouco. Esse lugar onde eles vão, que tem esse ambiente, né, todo construído com matéria orgânica e tal, eu acho que esse é um dos pontos que me chamou a atenção. E só para vocês terem uma ideia, recentemente a gente gravou um podcast aqui falando sobre Dungeons and Dragons, né? E aí lá, uma das coisas que eu expressei isso, né? Eu falei que uma das coisas que me chamava a atenção era, às vezes, a gente não ter a quantidade de espécies interagindo dentro daquele universo, porque isso traz pro espectador justamente essa proporção de grandiosidade, né? Do que está sendo construído, que existe, né, outras espécies, que existem outros universos ali e tal. E eu acho que aqui em Guardiões isso é feito com uma maestria, assim, pelo James Gunn, porque primeiro a gente tem, por exemplo, esse lugar que é todo construído com matéria orgânica que, cara,
é uma coisa que você, a hora que você tá ali, você já vai vendo aquela primeira cena quando eles começam a pisar lá em cima, que você vê aqueles pelos saindo. Sim, sim. Aquilo é maravilhoso. Não, eu amo isso. Eu amo que parece... É meio nojentão, assim. Meio nojentão. É uma pele, sabe? Eu gosto de... Parece um orifício, sabe? É muito sensacional. E aí, assim, não é só isso, né? Tipo, toda a mecânica lá dentro. Então, tipo, mesmo essa questão da roupa, a estética, né? É uma coisa, tipo, meio um plástico, mas é um negócio meio gordinho ali. Então, parece, tipo, né, uma célula, não sei. Ele também não é todo tecnológico e ele é bege, sabe? Então, tem toda uma questão estética que vai construindo isso, assim. E isso se produz também pro outro lado. E eu acho que isso que é o legal também, porque ele consegue equilibrar bem essa balança, trazendo esse tipo de cenário. É um cenário, em algumas vezes, meio perturbador, assim, mas quando ele se aprofunda na questão dos personagens, e daí ele vai mostrar, tipo, aqueles seres, né, que o vilão tá construindo ali e tal, cara, tem uns seres ali tão bizarros também, né? Com cabeça de porco, um braço mecânico. É assustador, assim. É assustador. Eu tô perturbado ainda. Obviamente, ninguém aqui deve imaginar que é muito fã de ver crueldade com animais. Mas uma coisa, de novo, vou me adiantar um pouco aqui, mas na cena pós-créditos tem é um diálogo que não precisava existir. Mas que um dos personagens pergunta pro Rocket: você não tem pena deles? Você não tem pena de matar esses animais que estavam invadindo aquele deserto, aquele vilarejo, enfim, onde eles estão protegendo? E o Rocket fala: às vezes, mas essas pessoas não têm segurança, enfim. Quando eu via esses bichos que o Rafa tá falando, com cabeça de porco, mas um corpo com pelo, com um corpo de outro mamífero, enfim, eu chegava a ter dó deles, assim. Eles vão causar mal pros protagonistas e são retratados como vilões, mas você fica com dó, porque o filme inteiro já... porque se você não sente isso naturalmente, o filme inteiro já mostra a crueldade que é exercida sobre eles. Então você fica meio, caralho. Eu acho muito curioso, assim, muito diferente, né? Porque não é uma coisa, assim, que é sugerida a vários filmes, assim, né? Como, sei lá, um Thanos, por exemplo, né? Assim, é algo novo pra gente, né? Que a gente tem esse impacto lá de ver a Terra invertida, de certa forma, né? É engraçado, né? Porque os personagens, os guardiões, são todos muito carismáticos, então cada situação nova que eles vão se inserindo, assim, é muito engraçada, né? Mas é também, assim, assustadora. Eu acho que esse filme, ele é mais violento, assim, né? Ele é mais aterrorizante, de certa forma, né? Ele tem mais sangue, né? Ele é mais trágico, apesar de não ter nenhum personagem principal, assim, né? Não é como um Vingadores, assim, né? Que tem aquele banho de mortes, assim, mas ele tem mais banho de sangue, assim, pelo menos assim na minha percepção, né? Eu não sei se é uma impressão minha, assim. Não, eu acho que ele tem sim, né? E o Rafa falou da construção de mundo, e tipo, quando o filme não tem tempo pra fazer exatamente uma construção do universo, de você se adentrar na cultura de outras raças alienígenas, mas ele resolve isso muito bem justamente na pluralidade que ele faz no design das criaturas que a gente vê. A gente vê designs variados, tipos variados de personagens, às vezes que aparecem em cena por 3 segundos, e essa diversidade já enriquece o mundo, mesmo quando eles estão na Terra invertida e você vê diversas raças de animais, né? E você já vê eles inseridos em situações e você começa a pensar em como a dinâmica social daquele mundo funciona, e isso se resolve muito bem no visual deles, na forma como ele resolve isso, não só através da maquiagem, mas da concepção mesmo das criaturas e tudo mais. A Camila falou da violência, e esse sim, né? Acho que é o filme mais violento da Marvel, não é?
graficamente. Eu tive essa sensação também, porque, veja, mesmo o próprio Rocket, logo no começo, quando ele é atingido, cara, é um desespero, você fica desesperado, porque o bicho tá sangrando e eles, né, com a mão suja de sangue, colocando a mão no peito dele e tentando, né, resolver aquilo e tal. Então, realmente, assim... né? A boca espumando. Então, assim, eu acho realmente, assim, que esse é um filme, ele tem uma questão de violência que é um pouco mais visceral, realmente, mas eu acho que é tudo muito bem comedido, assim. É um filme que eu acho que ele é bem redondinho nisso, né? E até sobre isso que vocês estavam falando, sobre a questão dos personagens e essa questão que o Cauê levantou também sobre você ver aquelas criaturas e você às vezes se compadecer com elas, porque você sabe que elas foram fruto, né, de um experimento ou de um teste desse... Esse vilão, ele tem essa questão de busca pela perfeição e tal, e aí quando a gente vê essa parte, né, que ele acabou manipulando ali e tal, eu acho que tem uma crítica ali, ou enfim, não necessariamente uma crítica, mas uma menção, talvez, a justamente essa questão, né, de inteligência artificial, manipulação genética e tal, e essa questão da busca pela perfeição que ele tem, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque me lembrou algo muito aos moldes nazistas, né? A gente tem aquela figura nefasta e horrorosa que é o Joseph Mengele, que foi um cara que era um médico alemão, que ele ficava, né, no campo de concentração, principalmente de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. E o Mengele, ele foi notório porque ele era um membro da equipe médica e ele era responsável pela seleção de vítimas que seriam mortas nas câmaras de gás, mas também ele praticou muitos experimentos humanos, olhando para a parte mortífera. Então, tipo, ele ficava testando ali formas de manipular, de machucar as pessoas e tal. Então, essa busca frontal e cega, né, pela perfeição, me lembrou muito isso, essa coisa meio nazista mesmo, sabe? Total, e é engraçado que não é um filme como, por exemplo, Star Wars, eu amo, mas ele usa muito, assim, a iconografia nazista, assim, quadros, assim, que lembram muito, né, o Hitler com todos os soldados, assim, discursando e tal. Até para retratar a vilania, né, do Darth Vader, do Kylo Ren, enfim, do personagem do Domhnall Gleeson. Mas nesse aí ele é muito mais essa questão, assim, da perfeição. O personagem que tá buscando a perfeição máxima. Se eles não atingirem a perfeição, se eles falharem, eu destruo e faço tudo de novo, né? Eu não lembro se é o Rocket que fala assim, você não gosta de pessoas, alguma coisa assim, né? Ele fala, você não quer a perfeição, você simplesmente não gosta das coisas do jeito que são. Isso, exatamente. Perfeito. Acho que isso sintetiza muito, assim, né? Porque a partir do momento que você cria que alguém está no mundo, independente, assim, da origem e tal, a pessoa, o ser, no caso, né? O ser vai ter uma própria trajetória ali, né? Assim, pode errar, acertar, enfim, dentro do que pode ou não fazer, mas é uma trajetória imperfeita, né? Assim, não tem como seguir essa perfeição ariana, né? Que eles colocam, né? Que é muito realmente... É muito realmente semelhante a esse ideal, né, ariano. Tem uma cena que eu acho muito bem feita, ela é rápida, que é que esse auto-evolucionário aí tá no fundo, e ele é um personagem muito de desenho animado, né? Ele é mal como o Pica-Pau, né? Assim, tanto é que o Chris Pratt até chama ele de esqueleto, né? Assim, faz umas analogias, e aí ele tá no fundo, e aí tem uma criança correndo, assim, como se fosse um ratinho mesmo de laboratório, assim, em volta dele, né? E a câmera vai girando. Acho muito... Mostra esse arrojo técnico, né? Que o James Gunn traz, assim, de diferente. Assim, é uma coisa simples, mas você vê, assim, que é um diretor mais preocupado, assim, com uma... Sim. E só a questão do vilão, como é bom ter um vilão que é simplesmente, né, desculpa o português, um grande filho da puta mesmo. Você não... Sabe, ele não tem a redenção dele.
não tem redenção. A Marvel tem se preocupado muito nos últimos tempos em fazer vilões relacionáveis, né? Vilões, mesmo Thanos, que por mais que fosse um monstro, você tinha a relação dele com a filha e tal. Não, esse daqui é um grande escroto, é um monstro e ponto final, e você odeia ele, e quando você vê os Guardiões descendo o cacete nele, você fica contente, sabe? Sim. E é dessa maldade, essa maldade pura, quase cartunesca, você consegue atingir algumas catarses que às vezes você não consegue. Cada filme tem um tipo de vilão que merece, né, obviamente, mas você consegue atingir satisfações assim muito grandes, assim. Esse é um desses filmes. Não só pela performance do ator, que eu me esqueci o nome. Chukwudi Iwuji. Isso. Não só pela performance dele, mas pelas ações que a gente vê na prática mesmo, né? Às vezes, talvez até seja... Filmes se beneficiam um pouco disso, porque é que nem, sei lá, você vê filmes, por mais apelativos que sejam, que tratam de maltratos com os animais e tudo mais. Quando você vê isso da forma que você assiste nesse filme, você se sente mais vingado quando você vê o que acontece com o vilão, né? Your friend once took advantage. I learned my lessons. I aimed some small part of my mental capacity back in my own direction, and now gravity itself serves my whims. You must find Counter-Earth familiar. Counter-Earth? I visited your planet many years ago. Earth hasn't been my planet in a long time. Your people had wonderful spirit. The art and music and literature were some of the finest in the universe. Earth would be a fabulous place were it not for the ignorance and bigotry. Okay. It inspired me to create Counter-Earth. I don't care. All of the good and none of the bad. Tem o personagem do Adam Warlock, que ele é também aquele clássico personagem da Marvel, né, que vai de um lado pro outro, né, assim, que tem um momento extremo que ele acaba até salvando o protagonista, né, assim, é uma coisa meio... Feiticeira Escarlate, de certa forma, assim, né? Acho que também tem essa coisa, assim, do Will Poulter ser esse ator, assim, é um ator jovem, mas ele já é esse ator meio de tipos, né? É um ator que ele tem o rosto reconhecível, mas ele já fez muita coisa diferente, então tem, acho que, muito disso também, né? Assim, é interessante isso, assim, como personagem, ele que faz, né, o Michelangelo lá, né, no final. Ele que faz o Michelangelo, né? Mas ainda assim, eu acho o personagem dele uma das coisas que eu menos gosto nesse filme, do ponto de vista da função dele, assim, pra história. Eu também acho que acaba sendo menos interessante, assim, de tudo, né? Parece, assim, só uma conclusão lá da história da Elizabeth Debicki, né? Mas não é tão interessante quanto o vilãozão mal que nem o Pica-Pau. Agora, esse vilão, eu acho maravilhoso um diálogo que a gente tem no filme, e tem um momento ali que o Quill vira pra ele e fala assim: você é mais um cara que tá aqui querendo conquistar o universo, não sei o quê, que é essa coisa, tipo, megalomaníaca, né, que a gente vê esses vilões o tempo todo. Da gargalhada fatal, né, só falta isso, né? Exato. E ele meio que fala, não é isso, eu tô querendo... tipo, aperfeiçoar uma coisa que a gente já tem. Tipo, ele tá querendo criar um mundo novo ali, né? Ele não tá racionalizar, né? Racionalizar, exatamente. E eu acho isso muito interessante, assim, porque dá essa sensação que volta um pouco para aquilo que a gente tava falando no começo, da parte íntima, né? Porque o filme, ele tem isso, assim, ele tem esse tom da despedida, mas ele tem sempre essa questão intimista que vai trazendo a gente pra perto dos personagens. Então, por exemplo, isso que acontece, toda aventura que acontece e tudo mais, dá pra entender que, tipo, é uma vírgula na história ali de tudo que eles já passaram, entendeu? Ainda mais depois de tudo que a gente viu, né? De Marvel e tudo mais. Então, tipo, é o dia a dia dos Guardiões, é isso. Vai aparecer um cara que tem um projeto X, que quer conquistar o planeta Y e que não sei o que, e os Guardiões vão intervir, é isso que eles fazem, eles vão estar lá. Inevitavelmente, um vai se machucar, o outro vai se machucar, eles precisam daí criar todo um mecanismo para ir atrás, para
pra tratar, pra e tal. Então, tipo, isso a gente vai vendo que é isso, é o dia a dia deles. E para além disso, a gente vai ter também esse mergulho em cada personagem. Então, por exemplo, eu acho que a gente teve, principalmente no Guardiões Volume 1 e no Volume 2, esse mergulho mais intenso justamente no Quill. Era o cara que trazia emoção e tal. Aqui, eu acho que a gente consegue um pouco mais entender, lógico, né? O Rocket é o grande coração desse filme, e quando ele tá naquele cativeiro com aqueles outros que tá ali perto dele, aquilo ali é muito sensível, assim, sabe? Eles se dando força, eles pensando que, daqui a gente vai pra um lugar melhor, e não sei o quê. Então essa coisa íntima se contrapõe justamente a essa questão da perfeição, porque quando a gente fala de intimidade, a gente tá falando em aceitar justamente o outro como ele é, e não como a gente quer que ele seja, né? E essa fala também tá lá, né? Quando a própria Gamora fala pro Quill, então você vai querer que eu seja alguém. Não, você vai ser, essa sua versão é boa. É a partir desse momento que ele passa a aceitar. E eu acho muito curioso a gente ter, de um lado, um vilão que é perfeccionista, que tá correndo atrás de algo super, né, correto e tudo quadrado e certinho e tal, e quem vai enfrentar eles é o grupo de heróis mais desleixado, improvisado que tem, que os caras não têm nunca um plano, o plano deles é improvisar o tempo todo, né? Acho que as próprias relações entre eles são todos personagens quebrados, né? Assim, personagens que perderam alguma coisa, que perderam alguém, né? Assim, passaram por algum tipo de trauma, né? Então é mais relacionável, assim, né? De certa forma, por isso, assim, que acho que o meu grupo de super-heróis preferidos, eu gosto muito do Guardiões da Galáxia, mas, assim, os meus filmes de super-heróis preferidos são os do Homem-Aranha e os de X-Men, assim, porque são personagens, assim, com os quais a gente se identifica mais, assim, eles não são o menino prodígio, né, assim, não é aquela coisa, assim, apesar desse último Homem-Aranha, ele ser isso, né, muito, mas então, acho o Homem-Aranha do Sam Raimi é o ápice, né? O Homem-Aranha do Sam Raimi é o Monte Hiroshimori, assim, dos filmes de super-herói, principalmente o segundo, né, e tal, tem toda... É incrível, mas enfim. Mas olha só, por exemplo, a gente estava falando aqui desse vilão que ele não consegue enxergar, né, o erro e enfim, ele acaba sendo essa figura, o filho da puta da história ali. Sim. E aí você tem esse grupo de heróis que são desajustados e todos eles têm falhas e tal. Eu acho, por exemplo, a personagem da Gamora aqui também muito bem explorada, assim, porque a dificuldade que a Zoe Saldana tem que ter aqui é de ela ter que se desvincular da figura da Gamora que a gente conheceu, que foi a pessoa que se sacrificou pelo grupo e tudo mais. E nesse filme a gente consegue se desvincular, a gente entende que é outra personagem, tem o mesmo nome, o mesmo visual e tudo mais, mas é outra personagem, ela tem outra personalidade, e isso é muito legal, assim, porque daí dá como ferramenta, né, pra Zoe Saldana, dá essa possibilidade dela trazer outros elementos da Gamora que a gente não conhece, tipo a raiva, ela ser intempestiva e tipo ela ser super habilidosa, como a gente já sabia que ela era, mas, né, ela ter essa questão de ela não quer fazer parte daquilo, ela é turrona e tudo mais, e ao longo desse convívio a gente vai vendo uma Gamora que vai sendo amenizada um pouco com aquilo. Então isso foi legal, assim, também da gente ver, e eu acho que isso se repete, a gente vai vendo muito isso, né? O Drax, por exemplo, é o cara que ele faz as piadas, é um cara muito literal e tudo mais, mas aqui, por exemplo, a gente não tem tanto da parte dele violenta, como a gente teve no volume 1, volume 2. Aqui ele realmente ganha essa figura de seu paizão, ele é o cara que é ele que vai conversar com o Quill, né, tipo, tudo bem, a Mantis fala pra ele, vai lá, conversa com o Quill, tá quase uma figura mesmo paterna ali, então essa construção, ela é feita, mas o que eu gosto aqui desse roteiro é que ela é feita dessa forma muito orgânica, sabe, ela é muito sutil, ela não tem aquela mão pesada do roteiro de toda hora ter que ficar super verborrágico e tal, entendeu? Sim, eu acho que também são atores que têm muito
além de eles terem química, eles têm um ótimo timing cômico, assim, eu fico cada vez mais surpresa, assim, com o Dave Bautista, eu fico cada vez mais surpresa com ele, porque eu acho que ele foi uma boa adição ao mundo Marvel e ao próprio cinema, assim, nos últimos anos, assim, ele tem feito filmes, assim, onde ele se destaca bastante. No Entre Facas e Segredos 2 do ano passado, ele tá, assim, com esse timing cômico também, assim. É claro, assim, pode ter as limitações e tal, mas, assim, acho que ele trabalha muito bem com o que é dado a ele, e o Drax, ele tem esse lado mais afetuoso, que é muito irônico, porque é o filme mais violento, como a gente falou, né? Sim. Acho que tem essa ironia, assim, né, de que... Sim. E a maior parte da violência não vem dele, na verdade ele chega até a ser vítima dessa violência, né, em dado momento. Exato. Então, isso que eu acho muito legal, daí entra uma outra coisa que eu acho que fica muito evidente, eu espero que a Marvel, né, vendo o sucesso do filme e tal, que ela continue por um caminho desse, que é justamente o momento em que você dá, né, o espaço pro diretor, no caso aqui o James Gunn, que dirigiu e escreveu o filme, né, ele conseguiu colocar essas nuances em que a gente vai assistindo o filme e vai entendendo justamente essas construções, assim. Então a gente não precisa ter realmente, tipo, todo aquele apelo emocional de uma forma tão pesada. Ela pode ser mais sutil, ela pode ser mais equilibrada. O humor desse filme, eu acho de um equilíbrio tão grande. Por quê? Porque ele é orgânico, entendeu? Tipo, a parte das discussões, eu adoro essa coisa deles ficarem discutindo sobre coisas banais no meio de um plano que é um plano que você sente que tem a urgência, afinal de contas, você olha lá e você vê o Rocket na cama, né? E o coraçãozinho dele lá batendo com dificuldade, então você sabe da urgência, tipo, isso é colocado pra você. Só que eles introduzem a parte do humor de uma forma tão singela, tão rápida, são piadas ali que, tipo, aparecem do nada, assim, que quebram com aquele ritmo, e aí você entra na tensão, em seguida você já entra na risada, assim. Assim, ó, tem uma piada muito, muito tola no final do primeiro ato do filme, que é quando a Gamora pega aquela menina, a Aura, né? E aí ela coloca a arma na cabeça e aí chega aqueles soldados e ela pega e fala assim, vocês vão ver e tal, eu vou matar essa cenourinha. E aí tem um soldado que é uma cenourinha. Que é uma cenoura. E é muito bom que esses humores, eles são o jeito que o James Gunn usa bastante piadas de situação e piadas de desentendimento. Então você não tem um personagem fazendo ele mesmo fazendo uma piadinha intencionalmente, querendo ser engraçado e fazer aquelas piadas quase metalinguísticas, assim, pra gente também, sabe? Não, você tem os personagens, seja o Drax com humor físico, tem passando alguém de bicicleta e o Drax coloca de moto e o Drax coloca o braço na frente, sabe? São personagens sendo engraçados por serem quem eles são, e muitas vezes por não entenderem o que o outro tá falando, aí um faz uma careta e o outro não entende. São esse tipo de piadas, não é o tipo de humor que a gente vê na Marvel, onde todo personagem, coadjuvante, protagonista, são humoristas e tem uma personalidade que é de fazer piadas o tempo inteiro. Não, elas vêm de forma orgânica, né? Isso é muito bom. Eu acho que é porque também é da essência do filme. Nos outros filmes, assim, que tem piadinha, e eu não digo só Marvel, mas muito filme, acho que o próprio Jurassic World, né, assim, falando assim dos filmes do Chris Pratt, por exemplo, é muito assim, um momento assim que eles vão dar uma piscada pro público e falar, olha, isso foi engraçado, hein? É quase que feito de forma protocolar, né? Quase pra virar corte, às vezes. Filme feito na caneta, assim, pra agradar. Tipo, não, o filme tem que ter esse momento, tem que ter uma piada direcionada a esse tipo de público, tem que ter essa piada. Esse não, soa tudo muito orgânico mesmo. Não, e mesmo quando eles resolvem fazer uma piada entre eles, por exemplo, quando a Mantis coloca a mão naquele soldado e fala, você tá apaixonada por ele, pelo Drax. E aí o Dave Bautista faz o Drax, tipo, completamente constrangido. Tipo, ele fica olhando o tempo todo pra baixo. E, cara, você tá na mesma posição que a Mantis, assim, porque você tá segurando o riso de tão constrangedor. É muito legal. E é isso, ela não fez, tipo, sei lá, é diferente, sabe? Ela não é uma piada
às vezes uma piadoca, sabe? Não uma piadoca. Uma piscadela pro público, né? E aí geralmente faz a piada e continua sério, ou então faz a piada e dá um sorrisinho leve. Não, ela tá se segurando pra não dar risada. O personagem tá se divertindo com isso. Cria-se toda uma situação em volta dessa piada. E isso é muito prazeroso de ver. Você se diverte, você dá risada também, sabe? Acho que também porque cada personagem é muito diferente, né? O Rocket, ele tem essa coisa assim que a gente sabe que é o... Agora sarcástica, né? Ele é mais sarcástico, ele é mais seco, né? O Drax é esse bobão, assim. A Mantis é essa personagem que tá colocando caos em tudo e tal. E a Gamora é meio que a personagem, agora principalmente, sem paciência nenhuma, né? Assim, então é engraçada a dinâmica dela com o Peter, né? Que é completamente oposto. E é curioso, ela é uma personagem que eles seguram o lance das piadas e tudo mais, e quando ela dá um sorriso no filme, quando acontece uma situação e ela dá um sorriso no filme, você sente o peso disso, né? Exato. Tem um momento que acontece um negócio lá que o Peter fala, a nave cai, o Peter fala que ele acionou o botão de autodestruição, a nave explode, aí ela olha pra ele, ele olha pra ela e os dois dão um sorriso, e isso, a sensação é que foi merecido esse momento. Não foi desperdiçado com um monte de piadocas pra audiência ao decorrer do filme, né? Exato. Não, e mesmo como vocês estavam falando da questão do humor físico, quando eles chegam na Terra, lá na não Terra, enfim, na contra-terra, né? Sim. Eles entram ali e aí, tipo, eles começam a ter um confronto com a população porque o Drax pega e joga a bola na cabeça da menininha. Tipo, e é uma coisa tão própria, tipo, tava na cara que o Drax ia fazer alguma coisa, e é isso, a gente sabe, porque a gente conhece esses personagens, a gente sabe que o Drax não tem esse tato, assim, né, ele não tem noção direito das coisas e tal, então é tipo, é isso, é muito natural, é tudo muito orgânico, e aí a risada surge também dessa forma natural, e isso eu acho muito bom, realmente. I'm so sorry about this, Yura. Oh, please. We're here to save the life of our friend. That is all. We paid her to help us get in and get out. You think that'd mean, I'm gonna help you do it in a way that no one knows it's happening. But no, what she means is I'm gonna shoot people, threaten people's lives. And I know you're probably asking, why would I trust her? Well, that's a good question. The answer is, we used to be in love. Yeah, she was my girlfriend, only she doesn't remember it because it wasn't her. Because her dad threw her off a magic cliff and she died, and then I lost my temper and nearly destroyed half the universe. And she came back, out of the past. There she is. Everyone else who died in the past stayed dead. Not her. Why? Was it the magic cliff? I don't know. That's some freaking Infinity Stone scientist. And some dumbass Earth dude who met a girl, fell in love. That girl died. And then came back a total dick. E aí, quando a gente para pra pensar, até ia perguntar isso pra vocês também, o que vocês acham sobre as cenas de ação, porque aqui a gente tem cenas de ação, lógico, né, é um filme todo voltado pra ação e tudo mais, mas eu gostei muito do timing também de ação que o James Gunn coloca. A gente tem uma cena muito clássica, assim, tipo, deles dentro da nave e andando num corredor, e aí eles enfrentando uma série de inimigos, e ali você tem quase um balé, né, porque a cada movimento que um faz, ele meio que introduz o próximo personagem, e aí você vai ali meio que percorrendo, né, um personagem com o outro, vai entendendo toda aquela cena, mas não é só isso, por exemplo, quando eles vão entrar na nave lá do vilão, você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem o Quill com o Groot pulando da nave, tipo, eles estão escapando, enquanto você vê o Drax, a Mantis e a Nebula entrando dentro da nave, tipo, então você não precisa necessariamente ter uma cena dessa plástica, né, deles lutando com todo mundo, tipo, uma cena dessa mostra justamente esse timing, né, tipo, é uma cena de ação, porque um tá fugindo e o outro tá invadindo, e você já percebe tudo que tá acontecendo ali, então, assim, essa questão da ação me chamou também a atenção por isso. Eu também achei ela muito bem comedida, assim, e bem cortada, sabe? Bem montada. O falso plano sequência é sensacional, né? Acho que é uma coisa que já tá tão até saturada no cinema, né? Às vezes, assim, eu gosto até de dizer que às vezes, assim, parece assim que é o diretor ou a diretora, enfim, dizendo, olha aqui, eu sei como faz isso, entendeu? Exato. Chamando atenção demais pra si mesmo, assim.
Só que esse aí é tão assim, pelo menos assim, eu percebi no meio da cena que era um falso plano sequência, assim, que eu já tava tão envolvida assim na briga, ei, caramba, eles estão fazendo um negócio ali interessante, né, assim, que mais uma vez não é tão a cara desse cinemão, assim, que é legal ver isso nesse cinemão, principalmente do MCU. Eu gosto que ele não divide o filme exatamente por o que chamam de set pieces, né, ele não divide os atos exatamente por grandes sequências de ação. As pequenas sequências acontecem aqui e ali. O filme tá mais preocupado, o peso, né? O drama dele tá, seja em desenvolver o passado do Rocket, né? A gente vai descobrindo aos poucos. Não é feito exatamente de forma orgânica na narrativa, né? Mas uns cortes meio aleatórios que o filme usa para mostrar o passado. Mas o peso tá realmente em como os personagens estão reagindo à ação. E não o set piece em si, né? Não a sequência de ação em si. A grande sequência de ação que tem é do corredor, né, que é reservado mais para próximo do clímax do filme, e a gente tem algumas sequências que ocorrem no decorrer dele. Eu acho ele muito contido nesse sentido, o que é meio que inversamente proporcional à ideia do grande plano de sequência, mas por mais incrível que pareça, soou contido, sabe? Não soou exagerado. Sim. Para mim, o momento assim, mais tenso do filme acaba sendo, além de ser toda essa corrida contra o tempo para salvar o Rocket e tal, quando ele vai lá naquelas gaiolas e ele vai salvar os bichinhos, e ele percebe, gente, eu não vou conseguir salvar todos, e aí aparece o vilão e tem todo aquele confronto, né? Assim, eu acho muito tenso aquilo, né? Até porque animal é uma coisa assim que é muito cruel de ver. Esse filme coloca animal e criança, né? Então, assim, é uma crueldade gigantesca. A gente pensa, cara, não vai dar pra eles salvarem todo mundo. Exato, né? Normalmente eu acharia apelativo. Marca assim. De Noé, assim. Sim. Normalmente eu acharia um pouco apelativo, mas como esse filme, de novo, é aquilo onde, não acredito nem que a gente tá falando isso, mas que essa forma de contar a história da Marvel, onde a gente acompanha os personagens por vários filmes e tudo mais, quando chega nisso, e na crueldade com o animal, você vê que é a serviço de contar a história do Rocket, e você não sente tão... Quer dizer, é triste pra caramba, meu Deus, gente. Aquelas imagens dos amigos do Rocket estão comigo até agora. Se eu começo a pensar demais nisso, já fico todo emocional aqui. É muito triste, meu Deus do céu. Aquele maldito coelhinho lá, pelo amor de Deus, sabe? Nossa. O chão, sabe? Porra, a morsa, enfim, muito triste. A pobre da Layla também. A Layla, meu Deus do céu. Isso que eu acho que é aí que tá, né? De novo, a gente volta um pouco pro time, né? E na montagem, assim. Porque tem esses momentos em que o James Gunn, ele parece que dá o respiro necessário para que a gente entenda aquela cena, né? Porque quando eles estão ali dentro e estão invadindo e lutando contra todo mundo e tal, a gente acaba de sair, tipo, de uma cena em que tá todo mundo correndo, eles estão, aquele caos e a galera pulando, as crianças pulando de uma nave pra outra e tal. Então você tem, assim, uma série de coisas acontecendo, né? Muita correria. E aí tem um momento que tem uma pausa, que é justamente quando falam assim, tá, e cadê o Rocket? E quando vai pro Rocket, aí eu acho que ele faz uma brincadeira legal, que é justamente esse respiro, que é assim... primeiro que ele começa com uma câmera bem parada, né? Com o Rocket enquadrado no meio, assim. E aí o Rocket apontando pras crianças. Vocês vão por ali e tal. E a câmera fica fixa ali no Rocket. E aí quando ele olha pra dentro da sala, ele vê aquele monte de animal e ele vai entrando, tipo, bem devagar e olhando pra cada lado e olhando cada detalhe. E a gente tá indo junto com ele, então a gente vai vendo a jaula X, a jaula Y, aquele bichinho aqui, outro ali. E quando ele chega na jaulinha lá, que tem aquele monte de guaxinim pequenininho, cara... Aquilo ali é de cortar o coração, assim, porque ele se vê ali. E o olhar do Rocket, né? Ele se vê, se reconhece ali, e ele entende justamente tudo que aquelas criaturas ali vão passar e que elas não têm a consciência que ele tem. E tá tudo expresso no olhar dele, né? Então quando ele vai, daí ele passa o cartão, abre a gaiola devagar, ele não abre super rápido, aí ele vai com a cara perto, aí vem o guaxinim bebê, estica o bracinho, coloca no nariz dele, tudo isso, tipo, o James Gunn dá o tempo da gente olhar, a gente vê que o Rocket, né, veio do planeta Terra mesmo, né, ele vai tipo dando todos esses fragmentos que a gente vai justamente compondo cada vez mais o que é o Rocket. E aí esse é um tempo
precioso, assim, porque aquilo ali meio que fecha o ciclo, né, da história do Rocket. Lógico, vai ter o grande embate com o grande vilão, a redenção e tudo mais, mas ali já é um momento da família em si, né, porque o Rocket conseguiu ter essa família que é a equipe dele, mas quando ele tá salvando os bichinhos e aí ele olha pra tudo aquilo, é tudo muito devagar, assim, e o James Gunn dá o tempo pra gente olhar, observar, sentir, e aí eu acho que ele quebra isso, não só com a edição ali, mas ele quebra porque enquanto a gente tá contemplando tudo aquilo e sentindo as dores do Rocket, o vilão entra no ambiente de uma forma super violenta. Então, tipo, ele entra, já levanta o Rocket pra cima, bate nele, bate de um lado, bate do outro e tal. E você vê o Rocket de novo exposto e fragilizado, com um cara que chega gritando e tal. E ali você tá vendo de novo essa violência com o Rocket, só que se você já tinha visto a violência quando o Rocket é pequeno, agora a gente tá vendo a violência do Rocket atual. Então assim, é impactante. Só que agora a gente tem um Rocket maduro e que consegue lutar com esse cara, entendeu? Então eu acho que tudo isso, todo esse tempo de você observar o vilão entrar dessa forma, vai reforçando todas essas questões que a gente estava conhecendo do Rocket, sabe? E até todo o conflito dos dois, né? O jeito que eles vão resolvendo isso, que culmina até num dos momentos que faz valer, que parece que o filme até não é da classificação indicativa que ele é, que é quando revela o rosto do alto evolucionário. Porra, nossa, cara. Né? Aquilo é muito bom. Não só de efeito assim mesmo, mas até o fato dele enquadrar o rosto, o algo jeito meio Exterminador do Futuro, né, assim. Então, que até o Peter faz uma referência a Robocop, né, com a... isso. Mas é isso que é legal, né, que o próprio design do personagem antes já contava um pouco da história dele apenas pelo visual, que ele tem um rosto em cima da cabeça dele onde deveria estar, e enfim, aqui a sequência que o Rafa falou é sensacional, é maravilhosa o jeito que ele... E eu acho que tem uma coisa, Cauê, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que tem um detalhe só, assim, que reforça, porque eu acho que depois de tanto tempo a gente já tá no final do filme, né, no final do terceiro ato ali, onde realmente o vilão é derrotado e tudo mais, só que a gente tem uma sequência meio, assim, constante da Gamora se aproximando do Quill e tal, e a sensação que dá é que, tipo, pô, se ela ficasse mais uns dias ali, ela poderia gostar do Quill, sabe? Porque ela, né, ela tá ali mostrando que ela tá curtindo aquilo e tal. Só que essa cena, eu acho que ela deixa justamente essa vírgula que o James Gunn traz pra gente, que é esse lado sádico da Gamora que a gente não conhecia, porque ela tira o rosto, né, do vilão ali, e ela tira com sadismo ali, sabe? Ela quer ver esse cara fragilizado e tal. E essa não é a Gamora que a gente conhece, entendeu? Essa coisa não é ela. Então, por mais que a gente tenha tido o tempo todo essa coisa meio, essa aproximação, o Quill tá meio que tá conquistando ela tá, né, sendo seduzida ali por ele, ela também tá se interessando e tal, vai criando na gente uma coisa do tipo, opa, a Gamora tá voltando. Aí meio que o James Gunn, quando mostra essa cena assim muito rápida, é como se ele falasse assim, ó, não tá voltando não, essa daí é a outra Gamora. Tanto que na cena também do abraço, quando resgatam o Quill, ela fica de canto e até a gente vê o Warlock, né? Dando aquele abraço meio sem jeito. Só que a Gamora fica do lado de fora, ela vira as costas e sai. Então é meio que pra ele realmente virar pra gente e falar assim, gente, não é a Gamora, não adianta vocês acharam que é a Gamora, porque não é essa Gamora. Aquela Gamora que vocês conheciam morreu. E o que falta nela não é o Peter, é encontrar uma família que ela acaba encontrando, né? Perfeito. Família de desajustados também, né? Um outro grupo ali, né? Ela não fica... Stallone. Sim, ela não ficar com o Peter é maturidade, é um dever, assim, como maturidade de gênero mesmo, de cinema, assim, do tipo, ó, isso não precisa acontecer e isso não é obrigatório em toda situação. Se você acha que você conhece essa história, não é a maturidade dela como pessoa, de tudo, assim, sabe?
é muito importante que eles não fiquem juntos para esse filme, pelo menos a jornada do Quill funcione, né? Que também, da mesma forma que ela precisa achar o bando de desajustados próprio dela também agora, o Quill também precisa aprender a nadar, como eles mesmos dizem, né? Então é meio que isso, a parte do crescimento da jornada dele se tornou esse. Sim. Essa jornada do Peter que ele começa no filme meio que parece que ele tá numa situação meio de alcoolismo, assim, né? Isso foi resolvido um pouco cedo demais pra mim, assim, eu acho que ele apresenta logo no começo do filme esse problema, né? O Peter, aparentemente, ele tá nessa situação, ele começou a beber bastante, a Nebula, né, um dos personagens fala assim, de novo? Ele fala, de novo. Aí eles colocam ele pra dormir, acontece uma situação, aí o Rocket se machuca e o Peter, acho que com 20 minutos de filme, né, um pouco menos, eu acho, ele fala, isso foi minha culpa, se eu não tivesse bebido, o Rocket estaria bem. E aí, tipo, se resolve aí, sabe? Eu acho que se ele vai apresentar isso como uma questão a ser trabalhada, para que ela tenha mais impacto quando aconteça a resolução dela, a gente podia ter perdurado um pouco mais no filme até ele falar, não vou ficar bebendo aqui. Mas isso é só meio que só um negocinho, assim, que me incomoda, assim como... Não, eu concordo. Assim como o papel do Adam Warlock, que parece que existe mais pela necessidade dele estar lá, porque o James Gunn tinha apresentado a figura dele numa cena pós-créditos do segundo filme, e aí parecia que era meio que não exatamente uma obrigação, mas meio que isso, sabe? Que ele fala, putz, vou ter que usar ele aqui. Aí ele ficou achando pontos do roteiro onde ele poderia inserir o Adam de forma que conseguisse soar orgânica. Ele consegue fazer isso no filme, ainda que acabe enfraquecendo um pouco. Eu acho que acho que é o filme dos Guardiões que mais tem essas rebarbas, assim, essas pequenas rebarbas, mas que isso não dita pra mim o que torna um filme bom ou memorável ou esse tipo de coisa. Eu acho um filme ótimo e, enfim, só essas questõezinhas mesmo, mas é ótimo, assim, é muito bom. Someday I'm gonna make great machines that fly, and me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Lila and Teefs and Flora and me. Rocket. Rocket. It really is good to have friends. Yeah. E aí, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que a gente vai ter um filme 4, por exemplo, de Guardiões, nem que seja num outro formato? Ou esse foi, tipo, o filme derradeiro, né? Que dá meio que um adeus ao que são os Guardiões, e talvez agora o que a gente tenha é isso. É tipo, o Quill num filme solo, né? Ou talvez um outro personagem aparecendo em algum lugar. Como que vocês veem isso? Na Marvel Disney nunca tem fim, né? Você pode fazer um filme, fez uma animação, daqui a pouco, agora tem o live action da Pequena Sereia, aí vai ter o desenho do live action da Pequena Sereia, entende? Baseado no desenho anterior. Então é meio que isso, mas eu acho que eles vão dar um tempo. Eu realmente não acho que vai ter um filme tão cedo. Mas não sei, eles vão aparecer em outros. O Peter Quill provavelmente vai voltar no Guerras Secretas ou Dinastia Kang e todos esses outros projetos aí. Eu preferia que eles ficassem em paz por um tempo, mas não sei. Assim, acho que talvez, assim, o momento da Marvel, esse filme mostrou, assim, que foi uma volta à forma da Marvel, mas, assim, ela tá nesse desafio de introduzir novos personagens, né, de introduzir um novo grupo, né, de Vingadores, né, a próxima fase e tal. Vai ter o novo filme vai ser The Marvels, né, a Capitã América, a Monica Rambeau, né, então, assim, eu acho que tá nesse momento, assim, de reconstrução, assim, eu acho que os Guardiões, eles, por mais que os Guardiões que terminam o filme ainda não seja o grupo original, eles estão mais que estabelecidos, então eu, assim, chutando, assim, é claro que tudo pode mudar até a próxima Comic Con, né, até a próxima Disney Expo, não sei o quê. Sim. Eu acho que
vai ter como o Cauê disse, umas aparições aqui e ali, mas eu não tiro de questão um quarto filme, até pelo Thor, né, que a gente achava que ia ser o filme da Natalie Portman, acabou não sendo exatamente, né? Então eu acredito que pode ser assim um filme com esse novo grupo liderado pelo Rocket, mas aí do nada o Peter volta assim no meio do filme como cão arrependido, sem trocadilhos. Não sei, nunca se sabe, né? Nunca se sabe, mas a gente só que a Camila falou do Thor 4, e aí o Rafa, você falou mais cedo de a Marvel deu mais liberdade pro James Gunn, mas aí no caso do Taika ela deu muita liberdade e aí saiu aquele filme aquele filme exatamente. É de constranger, assim. Porra, como eu podia... Olha, Rafa, um dia a gente faz um podcast só pra ficar falando mal de Thor 4 aqui, porque o que aquele filme faz é de falta de crença no cinema que você tá fazendo, assim, não importa se tá fazendo filme super-herói, pelo menos acredita no que você tá fazendo, sabe? Enfim, vamos voltar a falar do Guardiões. Não, assim, uma coisa que eu posso, assim, o James Gunn tá indo pra DC e, assim, é claro que a DC, assim, a gente sabe, né, que é aquela coisa... é aquela coisa imprevisível, né? Com uma linha do tempo completamente maluca, mas parece que agora vai tudo ajustar. Qualquer coisa eles podem colocar a culpa nos multiversos, né? Sempre isso. Sempre, já faz isso, né? Mas acho que pelo menos dá pra ficar empolgado, né? Assim, né? Pelo menos moderadamente, assim, o que o James Gunn pode fazer. Eu gostei do Esquadrão Suicida dele, mas acho que ele ainda pode fazer algo melhor, assim, até porque ele vai pegar agora, teoricamente, começar do zero. E talvez ele faça que nem no próprio Esquadrão Suicida, né? Ele pegou Stallone, levou pra DC, ele pode pegar essa turminha assim, jogando de vez em quando um ou outro pra descer e tal, né? Sim. Eu não sei, assim, eu tava até pensando assim, só um parêntese, é interessante que muita gente não associa o Bradley Cooper ao MCU, né, porque o rosto dele não tá, né, e eu acho que é uma posição muito boa pra ele, porque ele tá numa franquia milionária, ele é o protagonista agora, mas assim, ele não fica no typecasting, né, ele não fica... associado a um personagem. Eu acho que queria só fazer parênteses que eu acho que ele é maravilhoso como o Rocket, assim. Eu acho também. E ele aqui nesse filme, eu acho que a dublagem dele ali, né, a voz dele, enfim, ele faz um trabalho maravilhoso mesmo, porque aqui a gente tem um Rocket que passa, né, ele tá machucado, ele passa por emoções, por decepções, por tristezas e tal. Não é uma atuação simples, assim. Eu acho que realmente ele faz um trabalho maravilhoso, assim. Sim. E quanto ao James Gunn, a grande estreia dele, né, dentro da DC, vai ser em 2025, quando ele lançar o novo filme aí do Superman, porque ele vai ser o diretor e o roteirista também, né? Então... esse que vai ser. Apesar dele já estar por trás na arquitetura ali, né, do que a DC vai se tornar e tudo mais, a grande estreia dele mesmo, assim, tipo, indo lá e mostrando as capacidades dele, vai estar aí. E aí vai ser muito curioso, porque o que a gente tem aqui de um grupo super desajustado e cada um com uma característica e tal, ele vai pra um Superman que é um personagem super coxinha. Nossa, é o Superman, né? E ele vai escalar a esposa dele como Superman, é claro. Porque ele sempre faz isso, ele sempre coloca em tudo, mas tudo bem. O irmão dele, né? Ele sempre bota. Ele vai colocar o irmão dele. O irmão dele é um que vai pra descer, com certeza. O irmão dele vai ser fazer a captura de movimento do Krypto, o supercão, assim. Porque o irmão dele, ele é o Rocket, né, no set, né, ele faz além de estar no elenco como o rosto dele e tal, ele também faz os movimentos do Rocket. Não, e a gente falou do Bradley Cooper, e eu sei que é uma sequência que é mais... uma emoção mais elevada e tudo mais, mas, meu Deus, os gritos de choro que o Bradley dá em algumas sequências, que a Layla morre e tudo mais, meu Deus do céu, é de partir o coração aquilo. Só pra corrigir aqui que o Xangão, ele tá no Esquadrão Suicida, assim, é porque... ele tá com uma... desculpa, pode falar, Camila. Também é personagem, assim, que ele não aparece o rosto dele, né, então acaba não sendo tão essa coisa assim confortável, né? Ele pode voltar depois, até porque tem atores da Marvel que voltam voltaram agora. A Layla é a Linda Cardellini, né? Sim, que é sim.
a esposa do Clint, né? Do Gavião Arqueiro. Ela é muito boa também. Sim, sim. E pra gente fazer uma menção aqui, queria também saber o que vocês acham dessa cena. Quem me chamou a atenção pra isso foi o Henrique, que grava aqui com a gente e tal, ex-host, né, do Geração M e tudo mais. Ele me chamou a atenção aqui pra aquela cena onde a Gamora tá parada, né, depois que já acabou tudo e tal, ela tá parada tipo num mezanino ali, olhando a galera lá embaixo. O Groot chega atrás dela e fala, I am Groot, e ela responde ele, né, ela fala, imagina, foi tudo bem e tal. Aí ela se liga que ela entendeu finalmente ele, porque até então ela só fica falando, vocês sabem que ele só tá falando o nome dele e tal. Não, eu sei que você vai falar, Rafa, eu acho lindo isso que o filme faz. Eu acho foda. E aí acontece isso, dela entender, e ela tem essa familiaridade com ele e tal, e aí em seguida, quando tem o desfecho deles estarem ali se despedindo e cada um falando que vai para um lado, a gente finalmente ouve o Groot falar, eu amo vocês, né, eu amo todos vocês, e aí essa associação que faz entre a Gamora e o público e o Groot com a gente, né, porque aí sim a gente finalmente entendeu o Groot, porque pra gente também, em todos os filmes, ele só falava que ele era o Groot. Ele falou o I'm Groot. Pra mim, ele falou lá I'm Groot, só que a gente entendeu, né, dessa vez, né? Exatamente. Exato. E eles até evidenciam isso porque os outros personagens não reagem do tipo, não, agora a gente entende você. Não. É pra gente isso. E eu acho isso muito bonito. Vin Diesel ganhou outra fala pra decorar dessa vez. Então. Aquele safado agora vai ter alguma coisa pra falar. Ganhar um caminhão de dinheiro pra falar I am Groot, agora tem. Não, e ele vai falar essa fala porque ele faz o I am Groot em português, em japonês, né? Ele faz em todas as línguas. Então ele vai ter que falar agora eu amo todos vocês em todas as o James ele só não fez ele falar, tipo, somos família, porque ele já diz isso demais. Então eu vou dar um pouco mais de trabalho pra ele fazer aí, em vez de... Exato. E outra coisa assim legal é que a gente chega nos anos 2000, né, nas músicas, é legal. Chegamos nos anos 2000, sim. Começa nos anos 90, né, com Creep, e termina com essa música assim que, nossa, deve ter tocado em tanta formatura já, assim, né, que... Sim. Ela é uma música de celebração, né, assim, né. Não, essa é uma música de balada, do beco aqui, sei lá, na Augusta, sabe? De tocar Dog Days Are Over, pelo amor de Deus. Mas o filme é incrível também, o jeito de tocar. É muito. Né? Eu gosto que o filme ele não tem esse. Não é exatamente um cinismo, mas essa consciência, sabe? Essa ironia que muitos filmes têm. Ele coloca Dog Days Are Over, que é uma música que é meio manjada e tudo mais, e meio que foda-se, assim. É a música que precisava para aquele momento, sabe? E ele simplesmente coloca isso da mesma forma que ele faz aquele momento lá que ele recria a pintura com o Adam e o Peter. Que aí eu acho que isso funciona até pra, às vezes, tipo, ele faz isso de forma não irônica. Ele realmente acredita naquilo que ele tá fazendo, naquele sentimento que ele quer fazer. Só que aí, pra mim, por exemplo, ficou brega. Aquele momento ficou meio fraco. Ficou meio demais, assim, no sentido não tão bom. Mas tudo bem, não é nada que enfraqueça o sentimento geral do filme. Não, e eu acho que tem aquilo que a gente tava falando antes, né? Porque a coisa acontece aqui com tanta naturalidade, é tão orgânico, todas as coisas que vão acontecendo, que a gente não tem exatamente essas piscadelas pro público. Então, quando a gente para pra pensar, por exemplo, nessa cena aí do Groot, que ele fala, né? Eu amo todos vocês e tal, é tipo uma coisa que ele tá falando diretamente pro público, né? Ele tá se direcionando diretamente pra gente, a gente tá fazendo parte agora dos Guardiões ao ponto da gente entender o que o Groot fala, e isso já não é uma piscadela, tipo, é uma coisa super orgânica daquele momento ali. E aí, quando tem alguns elementos que às vezes ultrapassa isso e é um pouco exagerado, aí eu acho que causa essa estranheza, sabe? Quando ele força um pouquinho a mais, tipo, ele consegue caminhar no limite disso, mas quando ele dá uma forçadinha assim, daí você fala, não,
Aqui deu pra perceber que você tava tentando manipular a gente, James. Sim, né? Sim. Que nem é o que a gente falou da crueldade com o animal. Esse filme consegue se safar e consegue fazer isso de jeito orgânico, mas às vezes, que nem aquilo que a gente falou mais cedo, às vezes da consciência de que esse é o final da trilogia, né? Que tipo, ó, a gente vai fazer falsas resoluções fatais e esse tipo de coisa. E aí, você sabe que eu acho que tem algumas outras coisas interessantes nessa última fala deles ali como grupo, que eu acho que vale a pena a gente destacar. A primeira é a própria despedida do Quill, né? Que vira pra galera e fala, eu saí de casa com 8 anos e tal, e eu preciso aprender a nadar. E eu acho que isso fica muito evidente porque a gente vê dessa vez um Quill muito mais... Ele tá muito mais fragilizado emocionalmente, né? Mais sério, né? Mais sério, e inclusive naquele momento que a Gamora fala, você tem mais a ver ali com a Nébula e tal, e ele fica olhando pra ela. Nossa. Tipo, ele tá muito frágil, sabe? Tipo, tudo que as pessoas falam, ele tá muito fragilizado com tudo que aconteceu. Inclusive, nessa cena do Rocket, quando o Rocket ali, tipo, meio que tem uma parada cardíaca, alguma coisa assim, que ele começa a tentar reviver o Rocket, ali a gente vê, né, muito disso, assim, o Quill desesperado, não à toa, tipo, eles mantiveram ali os cuspes voando, tudo aquilo ali, porque é isso, ele tá no desespero total, o Rocket sobreviver não é só a vida do Rocket, é um resgate dele próprio, né? Sim. Então quando ele fala que ele saiu de casa com 8 anos, ele quer voltar pra ele tentar revisitar isso, é ele meio que tentando falar que ele precisa se reconstruir, ele precisa se refazer, e aí legal em relação a isso. Daí a gente tem depois a cena da Mantis também falando isso, né? Falando assim, eu amo todos vocês, mas durante toda a minha vida eu fui conduzida pelo ego, depois eu entrei aqui no grupo e fui conduzida pelo grupo, e tem um momento aqui que eu preciso também eu tenho que saber conduzir a minha vida, né? Não posso simplesmente ir seguindo essas coisas, e isso também é muito forte dela ali, porque é uma personagem que é leve e que a gente percebe que ela tá o tempo todo também tentando meio que se autoafirmar também, né? E aí depois a própria Nébula encontrando, né, um caminhar para ela vai ser líder dessa comunidade, o Drax que vai deixar meio que para trás essa coisa de Drax, o guerreiro, o temido, sei lá o quê. O destruidor. O destruidor, pra ser o Drax, o paizão, entendeu? Que é isso que ele se tornou realmente, né? E o Rocket que finalmente recebe esse bastão aqui do Quill, né? Depois de todo esse tempo, esse bastão simbólico, que é, você agora é o grande líder aqui, né? E aí ele, como ele tem uma ligação muito forte também com o próprio Groot, eles, tipo, é lógico que eles vão continuar sendo os guardiões. Então acho que todo o desfecho ali, cada um dos personagens se expondo dessa maneira assim, e aceitando o seu destino e se propondo também a enfrentar um pouco disso, eu acho que é muito simbólico, assim. Por isso também que quando o Groot fala eu amo todos vocês, pega a gente muito na curva, assim, porque daí a gente passa a entender que, tipo, como um tá saindo, o outro tá saindo e o outro tá saindo, quem vai continuar essa jornada dos guardiões somos nós mesmos, mesmo que não seja dentro do cinema, né? Plano detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem alguma coisa diferente aí durante a sua semana. Cauê, vamos começar com você dessa vez. O que você trouxe pra gente de plano detalhe pra galera aí aproveitar a semana? Eu sempre faço coisas que são relacionadas com o que a gente tá falando. Alguns diriam que isso é preguiça, tô brincando. Mas eu sempre faço coisas que são relacionadas a alguma coisa que a gente falou. Às vezes eu já indiquei quadrinhos, ou livro, ou música, e esse tipo de coisa. Eu vou indicar, já que a gente está falando de Guardiões da Galáxia, que é a saída do James Gunn do MCU, eu vou indicar um filme dele que é muito bom e que eu gosto bastante. Eu ia falar que é muito especial para mim, mas aí vai parecer que dá peso demais para algo, não é tanto assim. Mas se tornou um filme especial, um filme de 2010 chamado Super,
Com o Ryan Wilson, né? Com o Elliot Page. Elenco da hora, Kevin Bacon. Sim, que são... Kevin Bacon. Então, Kevin Bacon, o James Gunn já era fã do Kevin Bacon naquela época lá, já Todos somos. Então, o Kevin Bacon aí, que é tão mencionado nos filmes do Guardiões e que o James provavelmente era fã, por isso que chamou pra fazer esse filme, que é um filme independente, aos moldes de um filme que saiu mais ou menos perto da mesma época, que é o Kick-Ass, cara comum que decide se tornar um vigilante do crime, só que a diferença é que o protagonista é o mais próximo de não relacionável que poderia ter, assim, tem várias questões problemáticas que beiram a psicose, psicopatia, enfim. É o que seria se Kick-Ass fosse feito pela Troma, que é aquela produtora independente que eu falei, e ele é extremamente surtado, mas extremamente surtado, violento, tem aquele tipo de humor característico do James Gunn. Eu não diria que ele tem que ser a porta de entrada de ninguém para os filmes que ele faz na Marvel, porque é muito diferente a questão da violência e do sexo, enfim. Mas é um filme que, no final das contas, ele consegue ser... Não vou aqui já fazer uma análise do filme, obviamente. Só falar que é um filme... O James Gunn faz tão bem como que ele alia ao humor, ao choque, ao drama, aos momentos tocantes. Isso existe muito no Super. É um filme que ele... Parece, assim, você vê até o trailer, parece que é um filme meio porra louca, assim, meio trash, extremo de violência, essas coisas, mas no final ele consegue ser íntimo, tocante e muito, muito sentimental. Essa é a minha indicação para hoje apenas, é o Super, que é esse filme do James Gunn, e é isso. Boa. Também é meio de super-heróis aí, enfim. E só pra reforçar, o Rainn Wilson é o cara que é o Dwight do The Office, ele é o ator principal. Enfim, Elliot Page, Liv Taylor, Kevin Bacon e tal. Tem o próprio James Gunn e fiquem perplexos, mas tem também o Sean Gunn, que é o irmão dele. Tem o Sean Gunn também. Não, esse filme é muito tocante, gente. É sério, é muito triste também. É tipo o nível dos coelhinhos do Guardiões da Galáxia, assim. É muito pesado. Pô, legal. Vamos saber. Tá aí, pra quem quiser ver, tá no Prime, viu? Tá lá disponível, Prime Video. Camila, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de plano de detalhe aí? 1, 2, 3, quantas dicas você quiser? Bom, a primeira dica, assim, acho que é uma dica atemporal. Assim, a gente tá gravando no dia que a gente perdeu a Rita Lee, então, assim, sim, busquem a obra dela, assim, os discos, assim, ela era uma grande letrista e, assim, acho que a importância dela pra música brasileira, né, não só pro pop e pro rock, acho que tá muito... Ela recebeu esse reconhecimento em vida, mas, assim, acho que nunca é demais celebrá-la, assim, com todas as imperfeições que ela dizia ter realmente e tudo que ela entregou, né, em 50 anos de carreira, mais de 50 anos. Sim. E, assim, os outros dois que eu já tinha pensado são 2 filmes que eu vi recentemente, são parte da mesma franquia, assim, não tem a ver com Guardiões da Galáxia e tal, mas é a Psicose 2 e o 3. São, acho que, gratas surpresas, assim, pra... Claro que a comparação... São ótimos. Não, mas é isso. É sobre isso. Obrigado, Camila. É que a comparação, assim, com Psicose, você pensa assim, pô, o filme do Hitchcock fizeram uma continuação 20 anos depois, não é dirigida pelo Hitchcock, né? Ele não tava nem mais vivo pra dirigir de qualquer forma. E é o Norman Bates saindo, né, dessa reclusão dele, depois de tudo que aconteceu no primeiro filme, e aí ele se reinserindo na sociedade, vai se reinserir lá no Bates Motel. Aí é claro, assim, que ele acaba se envolvendo, assim, com personagens novos que são introduzidos, né, nessa história, mas também personagens que têm relação e que estão também no primeiro filme. Não vou entregar muito, assim, porque é legal ir descobrindo, mas eu acho que é muito mais interessante ver como esses diretores, no caso o Richard Franklin do segundo e o Anthony Perkins, ele que dirige mesmo o terceiro filme, o Anthony Perkins, que é o Norman Bates, e acho que tem o terceiro filme em particular, ele tem umas homenagens muito interessantes, assim, ao primeiro filme, assim. É claro que Norman Bates, o Anthony Perkins estava lá, né, ele tem meio que um privilégio, assim, né, de ter sido Norman Bates,
Se bem que isso é privilégio, tô falando assim de ter estado nesse set, se bem que tá no set do Hitchcock, não sei se é muito privilégio, né? Porque, enfim. Sim. Mas, enfim, ele teve essa experiência, inclusive, assim, um ator muito, apesar de ter vivido um personagem muito icônico no cinema, eu acredito que ele ainda é muito subestimado, né? Como o Psicose 2 e 3 são muito subestimados. Uma das melhores coisas é isso, tipo, a gente dá atenção pra algo que normalmente tudo dá motivo pra não ser bom, né? A sequência de um grande. Mas por algum motivo é. E aí, enfim, desculpa, Camila, te interromper. Não, sim, é muito legal porque são filmes dos anos 80, então eles têm aquele tom, assim, do terror dos anos 80, né? Assim, eles são muito mais explícitos em relação ao slasher do que o original é, até porque, né, outros tempos e como o Psicose influenciou tudo que veio depois, né? Hitchcock influenciou tudo que veio depois, como um todo. E então é bem interessante. No segundo filme tem a Meg Tilly, bem no início da carreira, assim, né? Depois ela foi indicada ao Oscar e tal, então assim, é bem bacana ver a Meg Tilly, que é a irmã da Jennifer Tilly, que é nossa eterna noiva de Chuck, né, então assim, elas envolvidas nas grandes franquias de terror, né, as irmãs. Sim. Achei maravilhoso, Camila, eu vou colocar aqui, que eu não assisti nem o 2 nem o 3. Agora tem o 4, mas assim, o 4 eu ainda não vi, até porque eu olhei o 4, a sinopse, eu pensei, nossa, é meio a série Bates Motel, assim, que é meio que ele voltando à infância, assim, flashback. Ainda não assisti, mas vou assistir. Legal. Não é ruim também. E é do Mick Garris, que tem entrevista com ele, inclusive, no Cinemação que eu fiz com ele, quando ele veio pro Brasil. Olha. Muito bom, tá aí então. 3 dicas, lembrando vocês aí, né, que tudo que a gente tá falando vai ter link no post aqui desse podcast, então não pegou alguma coisa, vai no post, vai estar lá tudo anotadinho, e aí vocês vão poder acompanhar. Para fechar aqui o plano detalhe, eu vou embarcar um pouco nisso que a Camila falou, né, porque a gente tá gravando esse episódio na terça-feira, dia 9 de maio de 2023, data em que a gente teve aí, né, a morte da Rita Lee, morreu hoje e tal, e eu acho que esse é um momento muito forte, assim, para a cultura brasileira, por tudo que ela representa, assim. A Rita Lee facilmente poderia assumir o título da rainha do rock, apesar dela nunca querer ter assumido isso, ela falava que ela preferia ser a padroeira da liberdade, e eu acho que assim seja, né, a padroeira da liberdade. Ela sempre muito poética e uma mulher muito forte, principalmente ali na parte quando a gente passou por toda a parte da ditadura militar e tal. Ela foi cantora dos Mutantes, né? Teve inúmeros sucessos, ela foi realmente símbolo da liberdade feminina, né? Em tempos em que existia muita repressão, e ela era essa roqueira, né? Que era uma referência realmente para todas as outras roqueiras que foram surgindo depois no Brasil, de gerações seguintes. Então acho que tudo isso marcou demais quem é a Rita Lee. Ela teve uma carreira de 55 anos na música, é paulistana, também se dedicou à literatura, escreveu uma série de livros infantis, autobiografias que inclusive foram polêmicas, muita galera aí de extrema direita tentando menosprezar a história da Rita Lee, né, uma coisa muito baixa assim, mas a gente nunca deixou a história dela morrer, e ela sempre foi essa figura muito forte para nossa cultura, né. Não à toa ela também foi ativista, né, nas causas ambientais, de animais e tal, sempre muito engajada, e morreu, né, essa noite, na noite de segunda-feira, na verdade, no dia 8, e vai deixar um legado para sempre, tanto na música quanto na sociedade brasileira, isso sem dúvida. E para vocês que não conhecem a Rita Lee, que nunca ouviram ela falar e tudo mais, eu queria indicar uma entrevista que ela deu em 2006 para Fernanda Young, que também era uma escritora, roteirista sensacional, que morreu em 2019, super nova. A Fernanda, talentosíssima, tinha um talento com as palavras, assim como poucas, e inclusive foi diretora também, né, de cinema, de audiovisual e tal. Enfim, a Fernanda tinha um programa que se chamava Irritando Fernanda Young. Amava. Pois é. E aí ela tem lá
um episódio em que ela bate um papo com a Rita Lee. E as duas eram muito amigas, assim. E o engraçado desse episódio é que quando começa a entrevista, a Rita Lee, ela tá com uma burca completamente coberta e tal, e aí elas ficam ali brincando, meio que tentando, quem será que tá aí e tal, e assim, é o completo oposto, né, do que a Rita Lee era, e o símbolo da Rita Lee é justamente ela tá com uma burca, né, não faz o menor sentido, assim, esse símbolo, né, de repressão, muitas vezes, né, então, enfim, fica essa dica, vai ter link aqui, tá no YouTube, fácil de vocês acharem, Irritando Fernanda Young, Rita Lee, uma entrevista de 2006, e aí o papo delas é muito bom, porque elas passam por isso, passam por falar sobre irritações, passam por falar sobre feminismo, sobre como elas veem a vida, e a Rita Lee é um espetáculo, assim, falando e tudo mais, enfim, eu acho que esse momento a gente tem que realmente celebrar a vida da Rita Lee. Eu digo que, né, a gente perdeu recentemente outras celebridades e esse momento que a gente perde pessoas desse tamanho, desse calibre que a gente perde no Brasil, a gente sente muito na cultura, né, na cultura brasileira. Então, vale essa reflexão, vale a pena vocês irem atrás das obras, como a Camila também bem falou, vai ter link aqui, então corram lá também para escutar a música da Rita Lee, ouvir ela falar, porque essa memória e o que essa mulher fez pelo nosso país e pela nossa cultura realmente nunca será apagado. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 506, batemos esse papo sensacional aqui sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. E eu só tenho que agradecer aqui os nossos convidados. Então, Camila, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Você já esteve aqui com a gente quando a gente falou lá sobre O Pagador de Promessas e agora Guardiões da Galáxia. Você é pau pra toda a obra, viu, Camila? É de tudo um pouco, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. Mas só queria falar uma coisa. Acabou que a minha biografia estava um pouco desatualizada, ainda não coloquei lá, mas eu tenho um podcast com o Diego Quaglia e com o Vincent Cessering, que é o Sábado Sem Legenda, que é sobre filmes de supercine. Filmes de sábado à noite, Psicose 2 e 3, com certeza vão estar lá em breve. Que demais! Olha aí, o Diego que recentemente lançou texto aqui no Cinemação também. Sim. E, que demais. Então, Camila, faz um favor pra gente, passa todas as redes sociais, todos os meios aí pra quem quiser acompanhar seu trabalho, ler também o que você escreve e tal. Como que te encontra aí nas redes sociais e tudo mais? Bom, eu tô no Instagram, eu boto assim o que eu tô assistindo, assim, eu não é um Instagram de cinema, mas eu tô lá colocando nos stories o que eu tô assistindo, é Camila Henrique Zeme, e o meu Twitter é Camila, peraí, vou falar aqui porque é abreviado meu sobrenome no Twitter, é Camila, aí HENRS. Abreviei porque não dava tudo. Muito bom, muito bom. E é isso, então pode procurar você lá no Instagram e no Twitter, vai acompanhar tudo, certo? Isso. E para além disso, Biscoiteiras... o Biscoiteiras tá em hiato, mas assim, tem os episódios antigos, eu continuo escrevendo no Cine7 e o Sábado Sem Legenda, a cada 15 dias, todo sábado sai um episódio novo. Cara, sensacional, sensacional. Obrigado, Camila, mais uma vez pela sua participação aqui, foi incrível. Eu que agradeço. Valeu. Cauêzito, obrigado também pela sua participação, mais um podcast. O Cauê já é da casa, escreve, grava. Tá faltando fazer vídeo agora, né, Cauê? Isso, não. Eu prefiro ser só a voz aqui. sem forma corpórea, ecoando pelo ouvido das pessoas. É isso. Cauêzito, passa também redes sociais, enfim, como que as pessoas fazem, inclusive para acompanhar seus trabalhos aí, ilustrações.
Eu tenho que fazer um rebranding, como as pessoas falam aí, que no meu Instagram tá meio parado, não tem muitas atualizações, eu acho, sobre vida pessoal e profissional, e no Twitter sou eu falando sobre vídeos de cachorrinhos e esse tipo de coisa, mas eu vou passar mesmo assim. No Instagram é Cauê com C, Cauê Petito, tudo junto, e no Twitter é Cauê_Petito. Vocês podem me achar lá, ver minhas coisas aqui pela Cinemação, acompanhar o Cine Fenômeno, @Cine Fenômena com PHE, e é isso aí. Muito obrigado de novo pelo convite, é ótimo gravar com vocês, muito bom gravar com você, Camila, de novo, depois da gente ter se conhecido no Cinepé, e é isso, gente. Valeu, sensacional. É isso, se você gostou do nosso trabalho, né, lembre-se de nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, assim você garante que vai receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Envie seu comentário também sobre esse episódio ou outros através das nossas redes sociais, né, sempre procurando por Cinemação, sem o cedilha, sem o tio, Cinemacal, né, você vai encontrar a gente em todas as redes sociais, ou você também pode mandar um e-mail pra gente falando o que você achou desse episódio, ou dando sugestão de tema também, enfim, contato@cinemação.com. E se puder, contribua com o nosso canal tornando-se um apoiador através do valor de um cafezinho, você ajuda demais a gente. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 506 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.